Rádio Metropolitana, a nova rádio do Grande Porto para todo o mundo. Então, muito bom dia. Bem-vinda, Fabiola. Obrigada pelo convite. Espero que tenha feito uma boa viagem de Braga até ao Porto. E, como estava a dizer, portanto, está enraizada em Braga, mas sempre esteve em Braga. Sim, só vivi um ano em Vila Real quando entrei na universidade, mas depois pedi transferência e voltei logo para casa, por assim dizer. Portanto, foi nascer, crescer e ter as raízes todas em Braga. A nível de percurso académico, fez em Braga? Sim, fiz depois o resto do percurso académico. Vivi, foi 12 anos em Amares, que é ao lado de Braga, é ali ao lado, onde também fui muito bem tratada e fui muito feliz. Portanto, é sempre bom referenciar essa parte. A Fabiola, que está acompanhada aqui no estúdio pelo marido e pela filha, convém dizer isto, convém os nossos ouvintes são sempre o meu suporte, que está acompanhada, que não querem falar, mas quem sabe se eu não lhes faço alguma pergunta, porque isto não é todos os dias que nós recebemos os escritores com a família, e portanto isto de ter uma opinião da família também é importante. Portanto, preparem-se porque pode sair daqui alguma coisa. Porque isto eu gosto sempre de perguntar a toda a gente que aqui está alguma coisa. E sempre que é possível combinar estas andanças com a família, para melhor não ainda, ouvir, melhor ainda. É ótimo. Então, desde criança que está ligada à escrita, à leitura. À leitura. Eu sempre gostei muito de ler. A minha mãe contava-me sempre histórias antes de adormecer. E, de certa forma, por causa disso, comecei a ler bastante cedo, com 5 anos, e depois entrei para a escola primária. Sempre gostei muito de ler. A escrita veio muito mais tarde, já na adolescência, quase fim da adolescência, com uma forma catártica de se calhar absorver e tentar resolver o mundo também. E a poesia para isso é muito importante, consegue ser muito catalisadora. Depois, as narrações têm mais a ver com o gosto por contar histórias. Não propriamente por falar de certos temas, porque acho que já não se inventam temas novos, os temas já foram todos, se calhar, falados. Falamos de amor, de traição, de ódios, de guerras, de problemas sociais, sei lá, tudo isso já foi muito escrito, lido, debatido, falado. A questão é como é que se conta a história. E a forma como se conta, o enredo, as palavras, a criatividade que se emprega aí, se calhar é que faz a diferença, e é isso que me chama a atenção, tanto a ler como a escrever. Na escrita. Sei que a Fabiola é professora. Sim. Portanto, é licenciada em português e inglês, certo? Exatamente. E há aqui este paralelismo, então, de professora com um outro cargo de professora bibliotecária. Exatamente. Isso veio há cerca de 3 anos, que foi uma aposta do Colégio Dom Pedro V, onde eu trabalho, que me enviaram para fazer uma pós-graduação em gestão de bibliotecas, com o objetivo de abrir uma biblioteca escolar no colégio, e assim foi. Entretanto, acumulo cargos, acumulo trabalho também, de ser professora de inglês de todas as crianças que frequentam o colégio, mais o cargo de bibliotecária, de professora bibliotecária, no sentido de incentivar a leitura, de criar um arquivo em que os meninos possam requisitar livros, levar para casa e, de certa forma, aconselhar, incentivar, e sempre que tenho a oportunidade de contar histórias de uma forma diferente, se calhar da forma que eu gostaria que me tivessem contado a mim. Isto é quase único, termos uma autora, uma escritora, também a dinamizar uma biblioteca escolar. Não conheço assim, muito de repente, assim. Conheço pessoas sim que fazem a especialização em bibliotecas escolares, conheço sim muitos colegas que foram encaminhados para a biblioteca por isto, por aquilo e por aquilo outro, por imensos motivos, mas de facto está aqui um paralelismo muito interessante, que é este reaproveitamento. Peço desculpa pelo reaproveitamento, mas por este acumular de termos uma escritora dentro de uma biblioteca, que é
que se calhar, de repente, nunca tinha pensado muito nisto, mas agora que estamos mas aqui... complementam-se, mas que se complementam e que de facto é uma mais-valia para o próprio colégio e que se calhar seria muito interessante termos isto espalhado pelo ensino público, porque provavelmente este tipo de atividades conduzidas pela mão de quem está tão por dentro do assunto, provavelmente deverá ter atividades muito criativas. Nós procuramos ter atividades diversificadas e ao mesmo tempo ajudar numa seleção, porque os primeiros mediadores da leitura são os pais, é a família, não é? Uhum. E depois é a escola. E a escola tem aí um papel muito importante, principalmente num mundo como o de hoje, em que cada vez há mais livros, todos os dias se editam livros, e portanto tentar fazer aí alguma seleção de qualidade, tendo em conta também o gosto das crianças, claro. O foco de interesse, porque não adianta nós fazermos uma seleção que depois não vai de encontro ao interesse das crianças, não é? E estamos a minar uma potencialidade de desenvolvimento do gosto pela leitura, e o objetivo é esse. E sabemos que é no primeiro ciclo que se criam leitores, principalmente os leitores para a vida. Portanto, acho que é aí que devemos investir. E então, selecionar não só autores de relevo, mas também que sejam capazes de interagir com as crianças, porque há autores que são excelentes contadores de histórias, constroem uma narrativa que nos agarra logo desde a segunda página, mas que não conseguem descer ao nível das crianças e quando temos uma apresentação assim sentimos um bocadinho frustrados e sentimos que, ok, é aqui alguma coisa que não acautelamos. E portanto, ao escolhermos autores que as crianças gostam e que são autores de qualidade, mas que conseguem fazer uma sessão com as crianças que ainda acentua mais essa ligação afetiva com as histórias e com o autor, acho que isso é aquilo que se pretende. Eu corro risco de dizer que qualquer autor que escreva para crianças, a partir do momento que é convidado para dinamizar uma hora de conto, ele está ali como contador de histórias e não como autor. Porque se encarnar a personagem apenas e só de autor, provavelmente aquela hora de conto será um falhanço total. É. Não digo que será um falhanço total, mas fica muito aquém daquilo que deverá ser uma hora de conto. Àquilo que estamos a apresentar. Porque estou dentro desse mundo e sei muito bem o que estou a dizer e, portanto, faço das palavras da Fabiola minhas que, de facto, é necessário, desde o primeiro ciclo, claro, todo o trabalho de casa que deverá ser feito a nível da leitura, e também estamos a falar de um pré-escolar que também devem ouvir as histórias, e cada vez mais. E faço-lhe uma pergunta que fiz ao convidado anterior, que é, não acha que se está a perder a identidade a nível da leitura nessas idades, que se está a perder a identidade dos livros, em que as crianças cada vez estão mais presas à tecnologia? O que é que sente enquanto responsável pela biblioteca? No primeiro ciclo, se calhar, nem tanto, porque a minha experiência ali no colégio é que os miúdos, no intervalo da manhã, muitos vão para a biblioteca para ler livros, para fazer desenhos de cópias, de capas, de livros que gostam. E requisitam livros para levar para casa. Nós temos também computadores, algumas crianças vão para fazer alguns jogos didáticos que temos lá também, mas o grande grosso, e também temos uma parte dedicada ao teatro, então temos fantoches de dedos, e as crianças vão para lá recriarem também as suas histórias. Portanto, temos assim cantinhos um pouco que estimulam a imaginação e a criatividade também. Não é só leitura, porque a leitura pode ter várias vertentes. Uma imagem pode exigir uma leitura mais complexa do que um livro. Sim, não é? Portanto, estamos abertos a todos os tipos de leitura. E, portanto, no primeiro ciclo eu não sinto ainda tanto essa resistência. As crianças ainda procuram muito o livro. Se calhar tenho colegas, e nós partilhamos nas reuniões de rede, que a partir do segundo ciclo, terceiro ciclo, é muito mais complicado e é uma luta quase desigual. A nossa esperança enquanto coletivo, e uma opinião que eu tenho, é que devemos não baixar os braços, continuar nessa luta. Não é? De conquistar leitores. E eu penso que aqueles que ficam bem sedimentados no primeiro ciclo podem, porque é normal, porque há muitos estímulos externos, não é?
mas mais tarde voltam à leitura. Mas sente essa responsabilidade de criar hábitos de leitura nos mais novos? De os seduzir, sim. De os seduzir para o livro, sim. Isso é quase uma missão. É uma missão. E depois a nível de... Portanto, a biblioteca está ligada a todos os ciclos, certo? Sim, ao pré-escolar e ao primeiro ciclo. Sim, só. Que é só. Não temos mais no colégio. Só está. Ok, já estou a perceber. Só tem pré-escolar e o primeiro ciclo. Suponho que concorda comigo que as bibliotecas escolares são uma fonte inesgotável de criatividade, ou deveriam ser, e que deveriam ser as que estão logo ali, próximas das crianças, e que deveriam propor as atividades mais criativas possíveis. Sem dúvida, não é? Tanto com workshops, mas lá está, muitas vezes, se não há, não é o meu caso, porque eu tenho esse apoio, mas se não houver um apoio da direção da escola, se não houver o apoio da comunidade educativa, e se não houver verbas também, porque tudo isso envolve custos, torna-se muito difícil. Não é? Agora, claro que não é por isso que devemos baixar os braços, devemos procurar sempre caminhos alternativos. Porque a literatura, o grande serviço da literatura, tanto da infantil, e começa na literatura infantil e vai pela vida fora, é um investimento numa aprendizagem curta. Ou seja, nós conseguimos, através de um livro, muitas vezes aprender ou refletir sobre um determinado tema ou conhecimento que, num percurso próprio, se calhar uma vida não chegaria para atingir. E os melhores livros, na minha opinião, também enquanto leitora, são aqueles que nos revelam coisas que nós até sabíamos, mas não tínhamos consciência de que as sabíamos. E estou a falar nas problemáticas associadas à condição humana. Não é? E no mundo em que nós vivemos, cada vez mais desumanizado, são essas aprendizagens que cada vez mais fazem falta. Não é? Aquelas que nós chamamos as aprendizagens significativas, aquelas que nos ficam coladas à pele para a vida. Porque cada vez mais vemos, no contexto sociopolítico, por exemplo, os extremismos a emergirem, as pessoas a não saberem muito bem onde é que se alojam, onde é que se identificam, as confusões. Não é à toa que nos últimos anos nós vemos que nos tops das livrarias não estão livros de literatura, estão livros de autoajuda. Por algum motivo as pessoas se sentem desagregadas do contexto em que vivem e um pouco confusas ou perdidas, não é? E eu acho que isso também explica muita coisa. E se nós não resgatarmos a literatura, que é aquilo que nos faz pensar e aquilo que nos faz, de alguma forma, mudar o contexto onde nós nos vivemos, não é? Chegar ao outro e passarmos algo do que aprendemos, há muita coisa que deixa de fazer sentido. Não podemos esquecer, se calhar, o marketing que existe à volta de tudo isto, não é? Sim. Porque está na moda, não é? Os livros de autoajuda e de autoconhecimento estão na moda. Portanto, também há aqui uma questão de marketing que não podemos esquecer e que... Sim, mas eu acho que uma bola de neve leva à outra, não é? Pois, e lá está. Por isso é que está exatamente a dizer que é preciso, não é, termos este cuidado e este sentido crítico também. Criativo, e ver até onde é que... até as balizas até onde é que elas vão, não é? Eu estava-lhe a fazer perguntas da biblioteca, porque eu interesso-me imenso pelas bibliotecas escolares, porque eu ainda sou do tempo em que a biblioteca era aquele local escuro que nós, fechado ao público, que tinha aquela determinada hora, tinha aquela ordem, depois não podíamos, quando era estudante, não podíamos tirar as coisas do sítio, depois tinha que ficar tudo ali muito ordenado. Tudo, eu só tenho pena de não ter confusão. Tempo para dar mais e para fazer mais coisas. Mas não, hoje em dia as bibliotecas escolares não se revêem nessa realidade. Mas também ainda sou do tempo em que já, enquanto professora, as bibliotecas continuavam a ser esses sítios. E posteriormente, há alguns anos para cá, que conheço as bibliotecas com outra realidade. Mas ainda conheço muitas bibliotecas que continuam fechadas em si, isso é que me entristece. Ainda continuam muitas bibliotecas com algum trabalho por fazer em relação a se calhar há alguma falta de atualização de formação profissional, não é? Porque isso também é importante, ir fazendo formação profissional para ver o que se faz daquele lado. Muitas vezes as formações mais importantes nem são sobre catalogação, é sobre, se calhar, um encontro entre
profissionais bibliotecários de diferentes áreas a partilharem projetos e coisas que desenvolvem com os alunos, torna-se mais valioso e mais inspirador do que propriamente uma formação técnica. Sim. E nisso é importante. Agora, a minha biblioteca e as bibliotecas que eu conheço já não se revêem nada nesse parâmetro, como eu estava a dizer. A minha tem um cantinho com os computadores para os jogos didáticos, tem uma parte para o teatro, em que tem um grande placar com uma janela, com os vasinhos, com não sei o quê, com fantoches de mão, fantoches de dedo, e em que eles recriam histórias, inventam histórias e treinam teatros para apresentar aos colegas. Isso acontece com muita frequência por iniciativa das próprias crianças, que organizam e marcam e reservam o salão para a apresentação e convidam as turmas para irem ver. Portanto, há essa iniciativa, é esse espaço para elas terem essa iniciativa, que também é alimentado. E portanto, a frequência com mesas redondas de trabalho para lerem, para fazerem os desenhos. Há uma parte com tapete de esponjas para estarem sentados livremente. Portanto, eu acho que hoje em dia as bibliotecas já não, e graças a Deus se revê nesse... Sim, e também depende muito de quem está à frente delas. Depende muito de quem está à frente delas e da dinâmica que tem e que lhes coloca. Porque, de facto, há bibliotecas que de facto, têm atividades interessantíssimas, graças a muito trabalho árduo dos professores bibliotecários que ali estão. Sim, e penso que se toda a gente se entregasse a determinadas, não é? Se entregasse com a dedicação que uma biblioteca pede, teríamos muito melhores resultados a nível de Sim, leitores. só que é um investimento que não se vê, não é líquido. Não é? É um investimento que... E muito pessoal também. Muito pessoal, mas os resultados são muito diluídos noutras coisas, não é? Não é a mesma coisa que nós investirmos, por exemplo, numas explicações para um filho, a matemática, e depois os resultados vêm-se nos testes logo a seguir. Não é? O investimento numa biblioteca para a formação de leitores, para apoio ao estudo, não é? Técnicas de estudo, é um investimento que se vai ver a muito longo prazo. E se calhar por isso é que não é tão valorizado, porque não é tão visível. Mas também fica aqui um alerta para os próprios pais, não é? Os encarregados de educação, que têm que ver que a leitura é fundamental para o desenvolvimento integral do seu filho e portanto, às vezes, não é às vezes, nem sempre tudo aquilo que nós conseguimos ver no imediato é que é bom, mas sim depois o futuro que se vai construindo desde pequeninos. O que é que acha que ainda falta nas escolas fazer para que este caminho da leitura avance ainda mais? Tempo. Falta de tempo nas escolas, falta de tempo para as crianças também serem crianças. Hoje em dia eu acho absurda a carga que as crianças do primeiro ciclo têm. Absurda. Elas têm aulas das 9 às 5:30 num horário normal, com um intervalo de manhã, intervalo para o almoço e intervalo à meia da tarde. É uma carga imensa, sempre em contexto de escola, de sala de aula, por muito que se tente tornar a aprendizagem mais lúdica e mais interessante, com estímulos diversos. Um trabalhador, 8 horas, sentado, basta fazermos esta ponte, um adulto, ao fim de 2 horas sentado, já começa a não ter posição, ao fim de 1 hora, já começa a não ter posição. O nosso corpo foi feito para mexer, de uma criança mais ainda. Não é? Portanto, se nós conseguíssemos, de alguma forma, pensar num sistema educativo em função das necessidades da criança e não das necessidades da sociedade, porque os pais cada vez trabalham mais, porque os avós ainda estão a trabalhar e porque a escola acaba por ter que ser uma solução para todos estes problemas sociais, porque nós não estamos a pensar a sociedade tendo por base a família. Nós estamos numa sociedade em que tem por base o trabalho e aquilo que cada um consegue produzir. Sim. Portanto, isto inevitavelmente vai dar asneira. Mas é só uma opinião, que vale o que vale. Agora, se nós, quase por milagre, conseguíssemos pensar numa escola em função da criança em cada faixa etária, de acordo com as suas necessidades, porque há estudos científicos que provam isso muito facilmente. Uma criança de pré-escolar não consegue ter períodos de concentração superiores a 20 minutos. Uma criança do primeiro ciclo, ao fim de 30, 40 minutos, já desligou. Exatamente. Por muita acrobacia que se faça. Não é? Portanto, nós precisamos de pensar os horários escolares
é em função da capacidade neurolinguística de cada aluno que temos pela frente. Enquanto isto não acontecer, estamos todos a fazer malabarismos e a comprometer futuros e a comprometer competências. Outra das coisas muito importantes era nós olharmos para todas as áreas curriculares como sendo importantes. Porque é que a educação artística, as artes visuais não são tão importantes como o português e como a matemática? Porque nós temos, e o Laborinho Lúcio numa conferência disse isso muito bem, nós temos um sistema escolar que responde por medida a todos os alunos. E ele fez a comparação com, imaginem que há um acidente na estrada e a escola é o hospital. E num acidente temos pessoas com uma perna partida, com uma perfuração abdominal, com problemas cardíacos, com um traumatismo craniano. E nós, que somos o hospital, entre aspas, vamos pôr um gesso na perna de toda a gente. Uns ficavam curados, outros ficavam estropiados para o resto da vida e outros morriam. E o sistema de ensino é isto. Tem uma medida, tem um perfil idealizado de aluno para cada ciclo e, portanto, vamos dar estas medidas, estas receitas, igual para toda a gente. Como o João Formosinho da Universidade de Minho diz, um fato único pronto a vestir. E não pode ser. E não pode ser. Não pode ser, porque cada criança é um universo diferente. Como cada adulto é igual, todos nós somos um universo de referências diferentes, de aptidões, de gostos, de sonhos, não é? E, portanto, nós temos uma escola formatada para uma determinada forma de estudar e para desenvolver determinadas competências, mas se temos alunos que têm uma capacidade maior para o lado artístico, esse aluno vai se sentir frustrado e vai achar que não é bom aluno e que não consegue aprender. Sim. Porque a nossa medida não está aberta para valorizar aquilo também. Sim, lá está. Voltamos de novo à questão do imediato. A componente artística não dá resultados imediatos. Não é porque um mais um não são logo dois. Exatamente. E, portanto, continuamos dentro desse debate e eu que estou ligada às expressões, porque a minha formação de base é sobre educação musical, portanto, ainda bem que toca nesse assunto, e que defende, e ter uma professora de português e inglês, em que eu costumo dar, quando eu estou no papel de entrevistada, costumo dizer isto tantas vezes: porque é que só continuamos a valorizar a matemática e continuamos a valorizar o português? Não quer dizer que não sejam importantes, mas as outras áreas também mas são. As outras áreas complementam a formação do indivíduo. Exatamente. E portanto, alguma coisa tem que acontecer, porque as artes, apesar de todos e mais alguns estudos pedagógicos, didáticos e sei lá, tudo mais que existam, todos eles, e que vêm há anos luz para trás, não é? Em que continua exatamente tudo parado e cada vez pior a nível das expressões artísticas dentro da escola. E portanto, e quando me diz que na sua biblioteca temos o espacinho do teatro, isso aí eu quase que fecho os olhos e que tento imaginar essa biblioteca, não é? Eu posso lhe mostrar fotografias daqui a bocadinho. E o que está enquanto professor de português me está a falar das expressões artísticas, é de louvar isto, porque quase que finalmente tenho alguém que me diz que quando nós temos convidados das artes, ou que estamos a falar com pessoas das artes, todos nós defendemos o papel das artes, que é intrínseco, é o nosso papel, não é? Defender o nosso papel. O que não é... Às vezes, o que não acontece muitas vezes é as pessoas das outras áreas que queiram puxar as expressões e a parte artística e que a veem como um complemento. A minha área é a minha área, os outros. Mas nós não podemos olhar para uma criança como um depósito. Pois. Não é? Nós temos que olhar para uma criança como alguém com vontade, com ideias, com uma massa. Não é? Eu acho que aí o papel do professor é mais colocar sementes, não é? O professor vai colocando sementes, vai atirando sementes e depois a criança vai agarrar aquelas com as quais se identifica, não é? Claro que tem que haver patamares mínimos, claro que tem que haver conhecimento mínimo transversal, mas eu não posso dizer que uma criança é melhor ou pior.
aluno por ser melhor ou pior numa ou noutra área, não é? E depois a forma como a escola também está organizada é muito castradora de iniciativa individual. Porque todos têm que responder àquela medida, todos têm que responder àqueles objetivos, não é? E as crianças têm ritmos diferentes de aprendizagem, têm ritmos diferentes de atingir estádios de maturidade. E, portanto, nós muitas vezes olhamos, a criança tem 6 anos, está apta, tem que ir para o primeiro ano. Pode não estar. A criança tem 5 anos, não pode ir porque não tem maturidade. Às vezes até pode tem. estar. Não é? E, portanto, nós de pensarmos nisto, que é um problema que muitos pais se deparam com os filhos que nascem de setembro a dezembro, estão aptos, não estão, vão, não vão, e é um grande dilema. Isto é concreto, nós conseguimos objetivar, mas noutras idades acontece, só que não é tão fácil objetivar, Exato. não é? Aos 8 anos já dão frações, já têm que fazer cálculos matemáticos abstratos. Algumas crianças já têm maturidade para conseguir fazer isso, outras não. E não é isso que faz delas Melhores maus ou alunos. piores. Percebe? Sim. E isto em termos de dia a dia. Eu, enquanto professora, e sou professora de inglês, portanto estou a falar um pouco de partilhas, de conversas com outros colegas. Uma das minhas maiores preocupações é em dar-lhes conhecimento, dar-lhes ferramentas, mas sem castrar aquilo que é genuíno em cada um deles. Uhum. Talvez esse seja o segredo da educação. Pelo menos foi aquilo que eu agarrei como missão. Agora, se consigo ou não fazer, depois os alunos é que podem dizer. Podem dizer. Porque, por exemplo, na parte musical, nós não temos que ter, nós, naquelas aulas, dentro do que acontece naqueles 45 minutos ou 90 minutos, não quer dizer que dali tenhamos músicos profissionais. O que importa é o que ali acontece. Naquele momento, o que acontece e o que os alunos fazem. E que gostem daquilo que estão a fazer. Então, quando se fala do pré-escolar e primeiro ciclo, em que a expressão musical, digamos que está tão mal trabalhada, não estou a falar no geral, mas em muitos casos está tão mal trabalhada, porque estamos a tentar, desde o pré-escolar, ou mais no primeiro ciclo até, de formar, muito, muito preocupados com a formação musical, quando a expressão musical não tem nada a ver com a formação musical. E depois o que acontece é que se as crianças levam com a formação musical desde essa tenra idade, quando deveriam estar era a cantar e a dançar e a divertirem-se, Lá está, a estamos categorizar e a não é? castrar. E que não pode acontecer. E, portanto, isto arremete-se para todas as áreas. Não é? Eu falo um bocadinho, porque acompanho a minha filha, que ela é aluna de ensino articulado, de piano, e pode falar um bocadinho disso. Ela está em que ano? Está no 6º. Está no 6º. Portanto, ela faz o articulado em que é dispensada das aulas das artes visuais, neste caso. E das artes visuais, não, da parte tecnológica. Da parte tecnológica. E tem a parte de formação musical, de coro e de instrumento. Mas o ensino artístico, portanto, o integrado, já estamos a falar de outro patamar, não é? Em que as crianças já têm outra idade, já têm outra consciencialização daquilo que querem e acaba por ser um bocadinho diferente. Como estávamos a falar do primeiro ciclo, era nessa faixa etária que eu estava-me a basear, em que de facto temos que ver as expressões como é preciso que eles façam, é preciso que eles experimentem, é preciso que eles gostem, para que depois procurem esse tipo de... Invistam. Não é? Invistam deles quando porque estão... É como a própria leitura, não é? Se nós não os incentivarmos, se não os cativarmos, eles não vão querer ler. Eles nunca, não é logo ali que vão gostar, não vai ser no 5º e 6º ano que vão gostar de ler, não vão aprender esses hábitos ali. E depois perceber, porque às vezes há uma frase que agora não me estou a lembrar de quem é, se é da Cora Coralina ou se é de outro autor, em que diz que não há pessoas que não gostem de ler, só há pessoas que ainda não encontraram o livro certo. Não é? Porque às vezes, e acontece, termos alunos que não gostam de ler no primeiro ciclo, segundo ciclo, e depois chegam ao terceiro ciclo e deparam-se com um livro que os arrebata. E é esse livro que os vai levar a ser leitores. Não é? Portanto, às vezes é uma questão... Sim, na parte da adolescência também é uma fase... É ali a outra passagem, não é? Na parte da adolescência que também se pode ali criar... que se podem criar ali leitores devido a todas as circunstâncias da adolescência, Eu acho não é? que a adolescência... Voltando um bocadinho àquilo que falámos há pouco, não é? Na infância, colocarmos as sementes e eles depois vão agarrando aquilo que querem.
Eu acho que a adolescência é isso, é deitar fora aquilo que foram recebendo e que não se identificam e que não querem para si. Eu acho que é a parte o período de grande segregação de identidade, em que depois vão agarrar aquilo que querem para si e aí sim vão investir. Começam a fazer escolhas autónomas, não é? Porque até aí são muito orientados nas escolhas que fazem, são muito acompanhados e depois começam a não querer, a sentir necessidade de afirmar a sua independência. Isto é um percurso paralelo entre o quererem afirmar-se e ao mesmo tempo escusarem as ajudas. Portanto, é um percurso paralelo. E aí, sim, eles vão investir naquilo que lhes diz e vão deitar fora tudo aquilo que foram recebendo e que não querem e que não lhes diz. Além de professora, está cá hoje, tivemos até agora aqui assim nesta discussão que é muitíssimo importante, tudo que estamos a falar até agora, mas não menos importante é a outra vertente da Fabíola, que é enquanto autora, enquanto escritora. Isto tudo enquanto autora e de escritora, porque eu quero que me diga se se enquadra enquanto escritora, enquanto autora, porque nem sempre o autor se revê como escritor, o escritor como autor. Portanto, como é que se revê no papel escritora-autora como quer? Eu escrevo. Portanto, acho que é escritora. Pronto. Também sou autora daquilo que escrevo, portanto, mas o autor é num sentido muito mais lato, cabe tudo lá dentro, não é? O escritor, o pintor, o ilustrador, o compositor, o cantor, no autor cabe tudo lá dentro. Mas eu não pinto, eu não ilustro, eu não canto, escrevo letras de músicas, sim, mas não faz de mim cantora, não faz de mim compositora, não faz de mim nada disso. Portanto, o que eu faço é escrever. Pronto, mas dentro da autora temos a escrita como a sua arte. Sim. E agora chegou a vez de pôr aqui a falar, se calhar, a filhota. Gostava de perguntar como é que ela se chama? À Mafalda, que terá que se chegar aqui um bocadinho ao microfone. Como é que é ter lá em casa a mãe, a professora e a escritora? Por um lado acaba por ser bom, mas ao mesmo tempo não. Então? Porque acaba por ser um bocadinho chato. Porque tem que estar sempre a escrever e a ver os livros e não sei o quê. É um bocadinho chato. E obriga-te assim a ler muito mais do que outra mãe? Não. Não? Não te obriga a ler muito mais? Não. Mas tem tempo na mesma para as tuas atividades? Sim. Conta-nos lá a tua experiência assim artística, porque sei que como a tua mãe estava a dizer, estás no ensino articulado. Qual é o teu instrumento? Piano. E que tal? É fixe. É fixe. É isso que tu queres ser quando fores grande? Queres ser uma grande pianista? Não. Não, então? Ainda não sei. Ainda não sabes, estás indecisa. Mas a música irá fazer parte da tua vida, certo? Sim. Muito bem. E agora, o marido, que já me está aqui a trocar os olhos, como é termos uma esposa, uma mãe, uma escritora, termos uma pessoa com tantos cargos lá em casa? É bom porque vai partilhando assuntos literários connosco, vai partilhando conhecimento que no dia a dia acabamos por ou lemos e temos tempo para ler, para nos dedicarmos à leitura também, ou então essas coisas vão-nos passar um bocadinho ao lado. O marido é ligado ao ensino? Não, eu sou área totalmente diferente. Já agora? Qual então, é? Na área comercial. Então não tem nada a ver. Não. Tem nada a ver. Ainda bem. Senão, ali para a Mafalda seria Ai, Jesus. Um Jesus, não é? Ter os pais professores. Mas acho importante que hoje em dia a mulher, estou a falar do papel do Estatuto da Mulher que ganhou na sociedade. Acho importante este papel de termos uma mulher que consegue ser mulher em várias frentes. Eu acho que sim, eu acho que de certa forma permite que se possam sentir realizadas
não só como antigamente donos de casa. Eu acho que isso não é uma excelente profissão, porque gerir uma casa e uma família não é fácil, mas se calhar não é o sonho de todas as pessoas, não é? Era aquilo que estavam a falar há bocadinho. Há crianças que têm mais apetência para uma coisa, outras têm mais apetência para outra. Portanto, eu acho que hoje em dia essa questão de homens e mulheres e divisão de tarefas ou exclusão de tarefas, eu acho que isso hoje em dia não há espaço para isso. E ela obrigou a ler? Não. Às vezes pede que, olha, o que é que tu achas disto? E eu leio, gosto. Dentro do pouco tempo que tenho, livro vou lendo. Também gosto. Mas não obriga. Mas dará com toda a certeza a opinião para quando as suas obras estão para sair, dará a sim, opinião. Normalmente. Ele é dos primeiros leitores, é ele e a Betty são os primeiros leitores a darem o crivo. Então, vamos lá aqui começar, porque temos várias obras aqui em cima da mesa. Então, a primeira obra são As Vozes em Mim. Portanto, este livro está editado pela Chiado Editora e que são um conjunto de poemas, certo? Certo. Na altura surgiu um concurso online para enviar um livro e essas coisas todas, e entretanto eu acedi e veio uma proposta. Isso dava para outro programa de rádio, a questão editorial e a seriedade das editoras, mas pronto, saiu o primeiro livro de poesia para adultos, As Vozes em Mim, pela Chiado, e ficou o bichinho, não é? Foi uma primeira aventura. Isto em que ano? Em 2012, 13, já não tenho bem a certeza. Eu mas penso que seria 2012. 2012, não, sim. Não, 2013. 2013. Penso que é 2013. 2013, exatamente. 4 de outubro de 2013. Portanto, fez agora anos. Fiz agora anos. E entretanto temos As Sombras Sonâmbulas, já com edição de autor, em que retrata... São 3 contos não é? No feminino. Tem a ver com a passagem da meninice para a jovem mulher. São 3 contos dedicados a todas as meninas, ou melhor, a todas as mulheres cuja meninice de alguma forma foi roubada. Portanto, são duros. São contos duros. Este livro, apesar de ser edição de autor, que é importante referir isto, a edição de autor teve apenas e só o primeiro reconhecimento em março de 2014 com o segundo prémio no concurso de ensaios da Embaixada da República da Coreia, presidido pelo escritor José Luís Peixoto. Portanto, vou aqui só fazer uma correção, não foi com esse livro. Entre o primeiro livro e o segundo, participei num concurso lançado pela Embaixada da República da Coreia, em Portugal, e com o texto As Pontes em Nós, porque o desafio era escrever um texto que fizesse de alguma forma a ponte cultural entre os dois países, entre Portugal e a Coreia, e com esse texto foi aí que ganhei o segundo prémio. Eu digo só porque é importante estes méritos. É importante vermos que também em Portugal temos não só nomes sonantes da literatura, não é? Nomes que estão nos tops nacionais de vendas, mas que outras pessoas os conseguem também, por mérito próprio, que também conseguem lá chegar. E, portanto, a Fabiola é o exemplo disso e dou-lhes parabéns desde já por isto. Obrigada. Depois, temos aqui, assim, uma coletânea de contos para crianças e quero que me explique como é que passamos de poesia de adultos, não é? Ou escrita mais para adultos, para uma escrita de crianças. Ora, isso tem mais a ver com outros desafios. Eu, entretanto, participei em alguns projetos solidários, o Ser Mulher, coletâneas de Natal, que a Grupo Editorial de Novembro lançou, concursos, e que os meus trabalhos foram selecionados, e conheci a Avelina Ferraz, do Grupo Editorial Novembro, e numa das apresentações, numa conversa, foi lançado o desafio. Eu falei que tinha assim uma ideia de fazer um trabalho em poesia infantil, ou seja,
Porque muitas vezes no nosso trabalho, tanto como professora como bibliotecária, faltava-nos material para determinadas atividades, não é? Eu comemorar o dia do pai, o dia da mãe, o dia dos avós. E foi nesse sentido que me surgiu a ideia de fazer esta coleção infantil. Ou seja, uma forma de homenagear os seres que são primordiais na edificação e no crescimento de alguém, e ao mesmo tempo uma forma de levar as crianças a refletirem sobre a importância e sobre a riqueza emocional e afetiva que essas pessoas nos dão. Então surge o primeiro, que é o que é que há na barriga do meu pai. Isso foi uma ideia roubada aqui num momento à Mafalda, quando ela ainda tinha 4 anos. Estava na brincadeira com o pai e ela virou-se: "Oh pai, o que é que tens dentro da barriga?" E o pai respondeu uma série de coisas engraçadas e pouco lógicas, não é? Porque se nós perguntamos às crianças a partir de 8 anos, elas sabem dizer que tem estômago, tem esófago, tem não sei o quê. Mas eu atrevo-me a ler aqui a página 22, que foi a que eu abri, que provavelmente na barriga dos nossos pais há sons e melodias que surgem quanto menos convém. 1000 tambores e sinfonias, flautas e pífaros também. Há milhões de sorrisos e dobras redondas e marcadas. As cócegas desvendam os risos em gargalhadas entoadas. São os momentos de brincadeira, de partilhas. Está muito engraçada toda esta construção do livro. As ilustrações da Elsa Ribeiro são muito, muito, muito bonitas. Portanto, está muito bem conseguido. Quem sou eu para dizer que está muito bem conseguido, mas enquanto pessoa que possa abrir um livro, enquanto leitora, não é? Que possa abrir um livro e gostar ou não, mas estão de facto muito queridas e muito, muito, muito bonitas, e que da maneira que está escrito, esta escrita que não é toda direitinha, que tem um nome próprio, mas que agora não sei o nome disto. Ou seja, tenta seduzir o leitor. Mas há um nome para este tipo de escrita. Há um tipo de escrita deste tipo de páginas, quando a escrita é assim, há um nome que eu já soube, mas que uma pessoa também não consegue. Então, olha, eu assumo aqui a minha ignorância porque não sei. Mas há. E eu tive conhecimento disso até por uma colega que edita um livro de poesia e que também faz este tipo de escrita com os miúdos no primeiro ciclo. E portanto ela na altura falou-me, mas eu sinceramente agora não sei o nome. Mas vou-lhe perguntar e depois posso partilhar. E depois temos o que é que há nos cabelos da minha mãe, porque sem a mãe também não há. Não era justo haver um livro para o pai e a mãe não ter, não é? Portanto, continuamos aqui no mesmo registro de ilustrações. Exatamente. Não é? E no mesmo registro de escrita também. Então, nas manhãs mais rebeldes, as vozes pulalam da agitação. Pululam. Ai, meu Deus. Os risos saem do coração perante as adversidades. Podem ser curtos ou compridos, trovadores ou só afinados, cantam músicas de tempos idos com os medos embalados. É isto que existe nos cabelos da minha mãe? Nos cabelos das mães normalmente existe sempre ternura, aquele cheiro a ninho, as madrugadas envoltas em lençóis, os doces, o cheiro a bolos que vem da cozinha, quer dizer, essas coisas todas. Os espíritos de Natal. Também. Estamos quase a chegar ao Natal, os espíritos de Natal. O cheiro a canela. Sim. É? E então, nós temos aqui estes dois... Não trouxe o dos avós, que é um livro duplo que tenho, neste momento, não tenho nenhum para a mostra sequer. Isso é excelente, é sinal que as vendas estão a correr muito bem. O livro do pai já está na 2ª edição, portanto, foi lançado o ano passado. Então, a mãe está atrás. A mãe está atrás, está em fila de espera para entrar. Porque foi o primeiro, foi lançado primeiro agora. E então o dos avós também é dentro deste género. Exatamente, só que é duplo. É metade para a avó, metade para o avô. Até porque todos eles têm uma característica... Um pormenor, não é uma característica, é um pormenor. É que no final, porque eu não quero que os livros sejam só meus, queria que eles fossem também de cada menino ou menina que quisesse, por exemplo, oferecer à mãe, ao pai ou aos avós. E então podem personalizar, podem eles também serem ilustradores e escritores. E escritores, muito bem. Tem esta componente na parte final dos livros, muito interessante, em que podem também responder algumas perguntas sobre se gostas do livro e porque é que agora não escreves uma quadra para o teu pai. Portanto, também aqui há um desafio pedagógico. Exatamente. para as crianças. Eu gosto de pensar como um enriquecimento do livro. Exatamente. E então, os avós,
acho que também será provavelmente num final exato como este, não é? E vamos ter mais família? Não vamos ter mais vamos família. Vamos ficar aqui pela família. Eu sempre pensei que eram os três eixos fundamentais e que ia parar. Mas, entretanto, nas apresentações das escolas, os miúdos iam dizer, porquê não fazes para o tio, para a madrinha, para o cão, para o gato? Assim, não, achei que não fazia sentido. Não quer dizer que essas pessoas não sejam importantes, e os animais de estimação também são muito importantes. Nós temos animais de estimação, sempre tivemos. Mas acho que ia ser redundante. Portanto, ou depois ridicularizar a situação. Exatamente, não é? Acho que o que é importante é termos firmar, no fundo, estas personagens. Mas, entretanto, houve uma criança numa apresentação numa escola que dentro desse tipo de perguntas, fez esta pergunta: e por que não fazes para o professor ou para a professora? E eu fiquei siderada. Como é que eu, que sou professora, nunca tinha pensado nisso? E realmente, além do pai, da mãe e dos avós, há a figura do professor. A figura do professor, que é fundamental também na formação da identidade e da personalidade. Sim. E da construção do ser que vai ser um adulto. Não é? E, portanto, o professor ainda está aqui. Professores, não é? Muitos dos professores esquecem disso quando estão na sala de aula. Esquecem-se que são momentos, são pessoas que vão marcar. São referências, não é? Boas ou más, mas são referências. E nunca nos podemos esquecer do que estamos a fazer dentro daquelas quatro paredes. E por isso essa ideia ainda está aqui a marinar se avança para livro ou não. Vai avançar com toda a certeza, porque eu quero ter a Fabíola em 2019 cá, portanto, vai avançar de certeza, e acho que sim, acho que seria muito interessante vermos este formato do professor, e será, agora que estamos pertíssimo da época natalícia, é uma boa prenda de Natal, esta coleção, que desde já vos digo que é muito, muito, muito interessante e está muito bem conseguida. Depois temos então o último livro. Que saiu este ano, aliás, a apresentação. É 2019, não é? 18. Nós estamos em 18. Já estou em 2019. Estava a convidá-la para vir em 2019 e já estou aqui a trocar os anos. Isso foi um desafio. Então é 2018 e fala-nos então deste último livro. Esse livro, Quando Somos Nuvens, foi um desafio lançado pela Câmara Municipal de Braga, pela vereadora a doutora Sameira Araújo, porque Braga é a capital europeia do desporto este ano. E quiseram deixar algo mais físico, mais concreto, sobre o desporto e o que o desporto pode representar, nomeadamente na infância. Então fui desafiada para escrever um conto infantil, neste caso um conto infantil-juvenil, que falasse sobre a inclusão no desporto. Então foi um desafio, eu tive muito pouco tempo, deram-me 15 dias para escrever. Ou escreve ou não escreve. Foi assim, a minha sorte foram as interrupções letivas da Páscoa e o colégio estar fechado ali 5 dias para eu investir ao máximo na escrita deste livro, porque depois ele foi ilustrado pela Sílvia Mota Lopes e ela também tinha que ter tempo para ilustrar, e o objetivo era fazer a primeira apresentação na Feira do Livro em Braga, que era em julho, foi logo no início de julho, portanto isto foi abril, maio, e trabalho editorial, foi assim tudo muito, muito rápido. Mas então, sobre esse livro, eu inspirei-me em aquilo que eu chamo Nuvens Reais, inspirei-me no Hélder Magalhães, que também é um escritor, de mão cheia, mas que teve cancro num joelho aos 17 anos, e teve que perder, digamos, a perna, e inspirei-me na história dele para criar o Hélder, o atleta, que teve um problema muito semelhante, e depois todo o desafio que anda à volta daquilo que é um atleta e da impossibilidade, e depois o tentar e o voltar a tentar, entre as expectativas, as dificuldades, o quase desistir. Há também a Margarida, a história da Margarida, que é uma menina que nasceu com nanismo, mas que adora ginástica artística, por muito que lhe faça doer as costas e por muito que lhe faça doer as pernas, e que não desiste de ter assim uma personalidade muito, muito própria. E depois temos também o Miguel, que é inspirado no meu primo Miguel, que vive em Lisboa, que tem paralisia cerebral e que joga bóssia.
no livro, na vida real, jogou boxe, atualmente já não joga, mas foi inspirado na história dele e no encontro com o grande campeão de boxe de Braga, o Carlos Miguel Macedo, José Carlos Macedo, que também aconteceu. E depois temos uma série de outras personagens, o Gil, que é inspirado no filho de uma colega e grande amiga, que tem trissomia 21, mas que adora dançar e que tem um jeito para dançar. Uma pergunta, que é, eu já estive a ver, já falou nas ilustrações, e eu já estava aqui, já tinha estado a ver que não são as mesmas. Não. Mas nós temos aqui, a nível de ilustração, a música também. Sim, até porque a Sílvia Mota Lopes também tem uma grande vertente artística musical. Tal como na outra coletânea temos ali muitas imagens ligadas à música, aqui também temos a música, portanto também podemos aliar a música ao desporto. Sim, até porque nas apresentações, porque nessa história as crianças nas escolas foram desafiadas a criar uma apresentação sobre um desporto ou vários desportos, para uma celebração da cidade em torno do evento de Cidade Europeia do Desporto. E, entretanto, há um menino, que é o João, que foi inspirado em mim quando era criança, que não tinha jeito para nada, nem para coisa nenhuma, para desporto nenhum, para dança, para nada. Se me conhecesse, fosse ter inspirado em mim, porque eu e o desporto. Também nada. Mas foi juntando ali uma pessoa daqui, uma pessoa dali, todos eles com dificuldades. E uma das partes cómicas do livro é, então João, mas tu não tens problema nenhum, podias estar nas outras equipas. Não, mas eu não tenho jeito para nada. Não tenho problema nenhum, mas não tenho jeito para nada. Vocês têm todos algum problema, mas têm jeito e têm força de vontade. E muitas vezes a força de vontade é o mais importante. E não queria desvendar muito a história. Não vamos desvendar. Quem quiser conhecer esta história, Quando Somos Nuvens, isto está, portanto, vai ser distribuído por todas as escolas do Concelho de Braga, mas está à venda também no turismo em Braga, e se quiserem podem me encomendar via Facebook, envio pelo correio. Okay. Porque uma coisa muito importante desse livro é que ele custa 5€, e o lucro reverte para o Centro de Desporto Adaptado de Braga. Ou seja, a Câmara Municipal pensou em reverter para instituições, mas depois chegaram à conclusão que o importante era que todas as instituições pudessem usufruir do que eventualmente este livro rentabilizar, e, portanto, é tudo destinado ao Centro de Desporto Adaptado. Muito bem. Acho que faz todo sentido. Portanto, temos aqui um livro solidário. Sim. Também uma boa proposta de prenda de Natal. Eu já estou aqui a fazer as prendas de Natal. Porque também em 2017, portanto, a Fabiola não é a primeira vez que se associa a estas questões solidárias, não. Porque em 2017 organizou e apresentou o livro Solidário Ser Bombeiro, cujos lucros reverteram para a Associação de Bombeiros Voluntários de Braga. Exatamente. Isso também foi um desafio que só foi possível com a boa vontade de muita gente. Em primeiro, dos meus colegas da Velha Escrita, que é uma comunidade de escrita que reúne mensalmente em Braga, já há uns 6 anos, já fizemos 6 anos, portanto, também é bom. E graças a essas pessoas que também são escritores, uns publicam, outros não, mas isso também não é importante, que se solidarizaram-se, um bloqueio aqui, com a causa, e fizemos entrevistas a vários bombeiros que também se disponibilizaram para partilhar as suas vivências e as suas histórias, e a partir daí construímos narrativas que fizeram o livro, que pretendia ser, no fundo, uma homenagem e, de certa forma, também dignificasse a atuação destes heróis, que no fundo são heróis que dão tanto de si, do seu tempo, para o bem comum. E, portanto, foi uma pequena migalhinha num ano catastrófico, como foi o anterior, não é? Sim. De certa forma, ajudar, e acho que correu bem.
Pronto, temos então aqui uma escritora polivalente que escreve para adultos a nível da poesia, que escreve para crianças e através dos seus livros para crianças, e também desta parte da solidariedade temos aqui os valores e tudo que anda aqui à volta não é? Que são as nossas bases, que são os nossos pais, que são os nossos avós, e que é bom que as crianças nunca percam essas raízes, e os adultos, que alguns os perdem, não é? Muitos adultos perdem as bases e a raiz, e que é importante que nunca percam as bases. Não se esqueçam de onde vieram, porque nós nunca sabemos para onde vamos, mas sabemos de onde viemos. E, portanto, também é importante as raízes nunca serem esquecidas. E agora, para terminar, até porque eu nunca consigo terminar as entrevistas nas horas que me são dadas já ultrapassámos 1 hora. Para terminar, Fabiola, eu queria que dissesse aqui aos nossos ouvintes onde é que nós a podemos encontrar. Se eu quiser os seus livros, eu já sei que uns através da editora, outros podem ser através do Facebook. Gostava de saber se tem alguma página que nos queira divulgar, que nos queira deixar para contactar. Não, a única página que eu tenho é mesmo a do Facebook, a minha. De resto, na Bertrand, na FNAC, na UOC, os livros estão disponíveis, os da coleção infantil. Eu penso que As Vozes em Mim também, este não tenho a certeza. Pronto. Mas pronto, se quiserem forma, mesmo. Quem quiser, ou nestes locais que a Fabiola acabou de dizer, ou então através do contacto pessoal, da própria escritora. Eu quero lhe agradecer imenso por estar aqui. Eu é que agradeço, que é sempre um prazer ter conversas deste nível e com esta diversidade, não é frequente. Portanto, é muito mas bom. São muito necessárias e que de facto nós temos que despertar as consciências, e temos que fazer sempre um bocadinho este papel do diabo, não é? De puxar pela escola, puxar por quem lá está, e acordarem e mexerem-se, etc. Há muitos, por muita vontade que têm, não têm recursos mas existem outros que têm recursos e não o fazem. Portanto, este é um bocadinho a chamada da atenção das coisas, e acima de tudo que os professores se entreguem com amor àquilo que fazem, não é? Porque não é só apenas uma profissão, é uma missão que ser professor e não é só uma profissão, é uma responsabilidade. E quando as coisas são vistas desta forma, talvez a gente esqueça que tem que chegar um bocadinho mais tarde a casa, que tenha aqueles horários que só posso trabalhar dali a ali, e que se calhar aqueles 10 minutos que eu fico para depois da minha hora que não é paga é muito importante, e que quantos 10 minutos, quantas meias horas. Estou a falar 10 minutos para não falar do tempo que nós temos que disponibilizar, e então quando temos pessoas como a Fabiola nas escolas que se entregam às bibliotecas desta forma, muitas meias horas são ali gastas, que não têm preço, nem podem ser pagas sequer. Portanto, dar-lhes parabéns por todo o seu trabalho. Obrigada. Já por este longo trabalho. Espero que em 2019 me diga que tem então aqui algo para a professora ou para o professor. E se não for para a professora, para o professor, que seja para o que for, mas que a gente saiba novidades, que tenha novidades boas para 2019. Continuo a ter muito sucesso nas suas apresentações e nos seus trabalhos, e agradecer então à família que também acompanhou que são sempre o grande suporte. Sem eles este caminho era impossível de ser feito, porque é um caminho que dá muito trabalho, muita hora à volta disto, e que às vezes a parte familiar, não é, tem que suportar um bocadinho, não é? Tem que se aguentar um bocadinho, mas pronto, na boa, não é, Mafalda? Na boa. E sempre que é possível conjugar, lá vêm eles atrás, não é? Quem sabe, para um tempo lúdico diferente. Pode ser que a Mafalda, com o tempo, se inspire na mãe e queira dar continuidade ao trabalho da mãe. Nunca se sabe, não é? O futuro a Deus pertence. Eu não sou muito impositiva nessas coisas, acho que cada um tem que fazer o seu caminho. Nem vale a pena, não é? Pronto, então damos por terminada a nossa entrevista. Muito obrigada, continuação de muito sucesso. Metropolitana, a rádio feita a pensar em si.